Nós vamos ter a pregação de hoje à noite, e o tema da pregação é Jesus, Deus conosco. Mais uma vez eu queria orar. Senhor, obrigado pela oportunidade de hoje à noite estarmos aqui. Damos ao Pai que queremos estar preparados, Senhor Deus. Qualquer pensamento que venha atrapalhar a nossa concentração, venha sair da nossa mente. Que o Senhor venha perdoar cada pecado que temos em mente, ou em palavras, ou em atitudes, que talvez cometemos antes de chegar aqui na igreja. O Senhor conhece a situação de cada um. Que o coração contrito, arrependido agora esteja disponível, Pai, acertando as coisas com o Senhor. O Senhor venha perdoar e purificar de todo o pecado, venha nos preparar para ouvir Tua palavra. Pedimos ao Pai que o Senhor fale, ó Pai, com autoridade através do Teu servo, ó Pai, que eu venha esconder atrás da cruz do Senhor Jesus. E que o Teu nome seja honrado e glorificado. E essa palavra de hoje à noite venha encontrar lugar nos corações. Em nome de Jesus, amém. Amém. Jesus, Deus conosco. O mês é o mês comemorado, ou celebrado do Natal, o mês de dezembro, né? Que data gostosa, traz memórias boas. Talvez para alguns trazem memórias não tão agradáveis, né? Talvez durante a época do Natal algo triste, algo difícil aconteceu, e isso não traz memórias tão agradáveis assim. Mas, de um modo geral, é uma época festiva, uma época que lembra do nascimento de Jesus. A palavra Natal, irmãos, é uma palavra que significa nascimento, tá? Ela vem do latim natalis, e o sentido é o nascimento. E nós usamos isso quando falamos da cidade natal, por exemplo. Qual que é a sua cidade natal? A cidade onde você nasceu. Então nós usamos essa palavra em outras épocas do ano. Mas quando falamos Natal, nos referimos ao nascimento de Jesus. Infelizmente, no comércio, nem sempre Jesus é lembrado. Na verdade, está sendo esquecido, né? Lá nos Estados Unidos, que era uma nação cristã, agora quando se fala de Natal, inverteram, trocaram até a letra do C de Cristo por um X, justamente de propósito para tirar Cristo do Natal. Olha para você ver que absurdo que chega. Começou com Cristo, agora não precisa mais de Cristo, né? Mas substituiu por um espírito de consumismo, um espírito de presentes, de trocar e comprar e vender. E não é errado, irmãos, presentear, mas quando nos esquecemos de Jesus como presente, aí que é errado. Nós comemoramos o Natal no dia 25 de dezembro, mas sabe uma coisa? Não tem nenhum lugar na Bíblia que fala que foi dia 25 e muito menos dezembro. É bem provável, se você for estudar, fazer uma pesquisa, que a época do ano em que Jesus nasceu foi mais ou menos lá em setembro, em outubro, na época em que os pastores saíam para pastorear o rebanho, foi quando Jesus nasceu, lá em Jerusalém. Era essa época. Quando dezembro acontece lá, é uma época não propícia para estar cuidando de rebanho. Então isso já mostra que bem provável não foi. Por que 25 de dezembro, irmãos? Porque foi instituído no ano 337 a 352 por um Papa, que dia 25 de dezembro, que antes era celebrado festas pagãs, romanas, gregas e nórdicas, fosse agora adotado no cristianismo como do nascimento de Jesus. Então, desde então, já fazem 1.600 anos que as pessoas comemoram o Natal se referindo ao nascimento de Jesus Cristo. Mas é errado o cristão celebrar o nascimento de Jesus no dia 25? Eu não vejo problema nenhum, irmãos. Nós não sabemos o dia, mas sabemos do fato. Jesus nasceu, amém? Amém. Ninguém pode negar isso. Jesus nasceu um dia. Não é importante, não foi do plano de Deus determinar o dia certo para que nós observássemos, porque a ênfase está mais na vida e no que Ele fez por nós. Ele morreu e ressuscitou. Mas devemos ter a mesma postura quando lidamos com o nascimento do Salvador Jesus. Então, a exemplo de José, o padrasto de Jesus, a exemplo de Maria, a mãe de Jesus, a exemplo dos pastores que estavam
pastoreando os rebanhos na noite de Jesus nasceu. A exemplo dos anjos que anunciaram o nascimento, dos magos que visitaram Jesus, todos eles olharam para Jesus, no nascimento de Jesus, e eles tiveram um espírito, uma postura de adoração, de gratidão, de celebração, de fé, de obediência. Então, irmãos, como que nós celebramos o Natal? Com as mesmas atitudes. Mesmo que o dia 25 não foi o dia que Jesus nasceu, mas ele nasceu, amém? Amém. Então, se alguém falar, eu sou contra celebrar no dia 25, eu falo, então que dia que você celebra? Todos os dias menos 25? Eu digo, celebra todos os dias, incluindo o dia 25. Vamos resolver essas questões, né? Não vamos nos prender a esses detalhes, mas vamos nos concentrar no essencial. Vamos adorar o Salvador, Jesus Cristo, que veio. Jesus, Deus conosco, Jesus Cristo veio. Agora, como que foi? Já que foi um fato acontecido, né? Foi algo real, qual que foi a ordem dos acontecimentos? Na Bíblia, irmãos, explica o que aconteceu primeiro para Jesus nascer. Antes de Jesus nascer, Maria, a mãe de Jesus, ela recebeu uma mensagem de um anjo. O anjo chegou, o anjo Gabriel chegou para ela e avisou Maria sobre o nascimento do Filho de Deus, que nasceria através dela. Em Lucas capítulo 1 fala disso. Não precisa abrir agora, tá? Depois, Maria foi visitar a sua prima Isabel. Isabel era a mãe de João Batista, que também ficou grávida 6 meses antes. Ela não podia ter filho, mas agora ela podia, porque o anjo Gabriel também falou que ela teria um filho chamado João, e seria o preparador do caminho de Jesus. Então Maria visita Isabel, com 6 meses de gravidez já. Maria tinha recém estava grávida ali, mas Isabel estava com 6 meses de gravidez. Depois, José descobre que Maria estava grávida e ele quer deixar Maria. E é justamente aqui que eu queria ler uma passagem das Escrituras. É quando José quer deixar, quer fugir, quer deixar Maria porque o filho não é dele. Que situação é essa? Então abra as Escrituras, irmãos, em Mateus 1. Vamos abrir lá, Mateus 1, versículo 18 até 23. Esse texto, Mateus 1, 18 a 23, nós vamos ler. Ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim. Estando Maria, sua mãe, desposada com José, antes de se ajuntarem, achou-se ter concebido do Espírito Santo. Então José, seu marido, sendo justo, e a não queria infamar, intentou deixá-la secretamente. E pensando ele nisto, eis que em sonho lhe apareceu o anjo do Senhor, dizendo: José, filho de Davi, não temas receber a Maria, tua mulher, porque o que nela está gerado é do Espírito Santo. E dará à luz um filho, e chamarás o seu nome Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. E tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que foi dito da parte do Senhor pelo profeta, dizendo: Eis que a Virgem conceberá e dará à luz um filho, e chamarão o seu nome Emanuel, que traduzido é Deus conosco. Então aqui, irmãos, nós temos o evento, o momento em que José quer deixar Maria por causa da gravidez dela. E o que nós observamos nessa passagem que acabamos de ler? Muitas coisas nós observamos. Vamos falar um pouquinho de cada uma dessas coisas muito importantes, preciosas, maravilhosas. Primeira coisa é que o nascimento de Jesus Cristo foi profetizado. Não aconteceu como um acidente, tá? Foi algo planejado, preparado, profetizado por Deus. Na verdade, Jesus Cristo já estava no plano de Deus desde que o homem pecou. Quando Adão e Eva desobedeceram a Deus, comeram do fruto do conhecimento do bem, da árvore do conhecimento do bem e do mal, Deus então ali prometeu a Jesus Cristo que viria da semente da mulher. Quando Deus estava trazendo ali a palavra de castigo, a palavra de
de punição pelo pecado, Deus falou inclusive para a serpente que ela seria inimiga do filho da mulher. Jesus ali já foi prometido. Mas em toda a Bíblia Jesus foi mencionado, Jesus foi falado que Jesus viria. E aqui está se referindo a um lugar lá no Velho Testamento, lá em Isaías capítulo 7, versículo 14, tá bom? Isaías 7,14. Se os irmãos quiserem abrir lá para conferir, abram lá comigo. Eu vou até pedir aqui, se o irmão pode ler em voz alta para nós. O irmão Michael pode fazer essa leitura, irmão? Isaías 7,14. Portanto, o mesmo Senhor nos dará um sinal. Eis que uma virgem conceberá e dará à luz a um filho. Será seu nome Emanuel. Bem, olha, irmãos. Séculos antes de Jesus nascer, esse profeta, esse homem do Velho Testamento, já havia sido boca de Deus, falado da promessa de Deus, e agora estaria se cumprindo, séculos depois, Jesus Cristo. Então, quando o anjo falou para José que Jesus Cristo nasceria, ele estava se referindo a essa profecia. Os irmãos sabiam que muitas profecias foram ditas a respeito de Jesus, e todas elas se cumpriram, algumas vão se cumprir ainda, porque Deus nunca mentiu e nunca vai mentir. Por mais difícil, por mais talvez delicado que pareça, todos os detalhes Deus vai encaixar tudo para que aconteça. Isso é cumprimento das promessas de Deus. Então o nascimento de Jesus foi primeiramente profetizado. O nascimento de Jesus Cristo, ele foi virginal. Nunca aconteceu na história humana, irmãos, o nascimento virginal. Todo ser humano que nasceu foi por causa de um homem e uma mulher que nasceu uma criança, tá? Todas essas histórias que contam para a criança para tentar amenizar, hoje em dia nem precisa mais, porque é tudo deturpado na televisão e mostra tudo, né? Aquela história de cegonha, lembra que contava antigamente? De onde vem as crianças? Ah, vem da cegonha. Acho que nem se conta mais isso, né? História, essas fábulas, essas coisas que não existem. Irmãos, todo mundo sabe de onde vêm filhos. Filhos vêm do relacionamento entre um homem e de uma mulher, mais corretamente de um pai e de uma mãe, que estão ali legalmente, puramente, honestamente, fielmente unidos para que haja, então, o nascimento de uma criança. Aqui, irmãos, foi o único caso na história em que não precisou de um homem para que nascesse uma pessoa. Ao invés de um homem, foi o Espírito Santo de Deus, a terceira pessoa da Trindade, que fez miraculosamente com que Maria, uma mulher, tivesse um filho. Ela ficou grávida do Espírito Santo. Ninguém acreditaria hoje em dia. Isso foi um milagre, irmãos. Milagres não se provam cientificamente. Sabe por quê? Porque eles não se repetem. A ciência se comprova porque repete, aí você pode testar, pode levar para o laboratório. Então o cristão tem que acreditar em milagres que acontecem uma vez só. Essa coisa de cristão falar, mas não acredito que o dilúvio existiu, não é possível. Não é possível que uma virgem dê a luz, não é verdade? Se você vai rasgar uma parte da Bíblia, você tem que rasgar tudo, porque a Bíblia está cheia de milagres, amém, irmãos? O cristão de meia fé tem que se definir diante de Deus. Ou você acredita no que Deus fala, ou você rasga a Bíblia. Ou se Deus falou que é assim, é assim. Se Deus requer tal coisa, eu não preciso entender tudo, eu preciso obedecer. E Deus, na sua graça, Ele explica muita coisa, mas eu não preciso de explicação, eu preciso de fé. Eu preciso crer no meu Deus, naquilo que Ele fala. Nesse caso, irmãos, Maria, ela teve que ter fé. José teve que ter fé, porque quem acreditaria numa história dessa? Era preciso que o próprio Deus enviasse um mensageiro, ou falasse para que fosse algo acreditável, fosse algo confiável, e foi isso que aconteceu. O anjo apareceu e falou que foi o nascimento profetizado, e foi o nascimento virginal. Versículo 18, é o que diz aqui, né? Antes de se ajuntarem, José e Maria, eles estavam no noivado judaico, né? Tem gente que lê o texto lá e já eram casados. Não eram casados.
Eles estavam no que talvez para nós é semelhante ao noivado. Você é noivo, mas você não pode ter relacionamento sexual. Você está se preparando para casar, para que então haja essa consumação. José e Maria estavam assim, prontinhos. Já estavam prometidos um para o outro, mas não eram casados. Eles estavam, antes de se juntarem, é nesse sentido, quer dizer, irmãos, antes dele conhecê-la, no sentido de relacionamento íntimo. Achou-se ter concebido o Espírito Santo. E o versículo 23, na profecia de Isaías, se cumprir aqui, também reforça: eis que a virgem conceberá. A virgem conceberá. Então o nascimento, irmãos, foi miraculoso, foi um nascimento virginal, nascimento único na história da humanidade. Por quê? Porque o pecado é passado de geração para geração. Maria teve a semente dela vindo do próprio Espírito Santo e não de um homem pecador, como José, mas teve do próprio Espírito Santo. Porque é preciso que nascesse um homem vindo da mulher, que era a profecia de Gênesis capítulo 3, versículo 15, mas sem a contaminação do pecado. E foi assim que Deus havia desenhado, prometido e cumprido. Por que Deus fez isso, irmãos? Por causa de mim, por causa de você. O nascimento foi do Espírito Santo, como nós acabamos de falar aqui, né, irmãos? Mateus 1,18. Ela achou-se ter concebido do Espírito Santo. Então, irmãos, ela teve todos os sintomas de uma grávida. O que uma grávida sente? Irmãs, podem falar para mim, dá a lista aí. Enjoo, azia, estômago, vontade de comer aquelas comidas caras que não acha por perto. Isso aí eu acho que é história para dormir. Tem toda uma lista de coisas características da mulher grávida. Ela ficou grávida, irmãos. Ela estava grávida, ela era uma grávida normal nesse sentido, tá, irmãos? Mas ela foi uma grávida concebida do Espírito Santo. O Espírito Santo foi o Pai, podemos dizer assim. É um milagre. Não me peça todas as explicações, eu não tenho, irmãos, mas eu tenho o fato de que foi assim. Foi assim que aconteceu. Então, vamos aí para o nome que foi dado, então, a Jesus. Os irmãos estão com o texto aí, né? Versículo 21. Aqui a gente está falando como que vai acontecer. Como deveria acontecer. Até o nome que seria para ser dado no bebê. E dará à luz um filho, e chamarás o seu nome Jesus. Esse é o nome que se daria para o filho de Maria. Jesus, irmãos, vem do grego, Jesus, mas a origem dele é, na verdade, hebraica, vem de Josué, a mesma coisa de Josué. Se você pegar o livro de Josué, é o nome de Jesus, e o significado é o mesmo, tá? Jeová salva, Jeová é salvação, está se referindo a Deus como Salvador. Esse é o nome de Jesus. Então, só de falar o nome daquela criança, você já está proclamando ele como Salvador. Olha para você ver, irmãos. O nome já fala tudo. Quem que é ele? Jesus. Deus salva, Deus salva. E nós vemos, irmãos, que essa era uma promessa, porque Deus salvaria o povo dos seus pecados. É isso que diz, porque Ele salvará o seu povo dos seus pecados. Por que está falando aqui do povo judeu primariamente? Porque Jesus veio dos judeus para os judeus primeiramente, mas não exclusivamente. Ele veio para salvar todas as pessoas, Ele veio para ser o Salvador do mundo, mas a começar pelos seus, a começar pela sua própria família, pela sua própria nação. E assim que for, irmãos, o nome Jesus já é uma mensagem em si, uma mensagem profunda. Mas além do nome Jesus, Jesus recebeu um título. Se os irmãos continuarem lendo, diz, versículo 23, eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e chamarão o seu nome Emanuel, que traduzido é Deus conosco. Você vê a palavra nome repetida aí, não só se referindo ao nome Jesus, mas você vê também aqui nome Emanuel.
O que quer dizer isso, irmãos? Não é necessariamente o nome que estaria, o sobrenome de Jesus, tá? É o título dado a Jesus. Por causa do quê? Porque você não vê esse nome repetido em nenhum outro lugar das Escrituras, a não ser em Isaías e aqui em Mateus. É o significado do que Jesus veio fazer. É o título, é o que ele de fato fez. Ele veio representar e ser um Deus aqui na terra. Tá? Porque a palavra Emanuel tem justamente esse significado. Ela vem do hebraico também. A palavra Emanu quer dizer conosco, aqui, né? Comigo. E El quer dizer Deus. Toda vez que você vê o nome e a palavra El, no hebraico quer dizer Deus. Até mesmo os nomes que nós estamos acostumados, né? Samuel, nome de Deus, né? O El vem a Deus, né? O pedido de Deus. Ezequiel, Deus fortalece. Joel, Jeová é Deus. E aqui no caso, Emanuel, Deus conosco. Simboliza, irmãos, retrata o que Deus, o que Jesus veio fazer aqui na terra. Ele veio como a segunda pessoa da Trindade, como Deus Filho, e ele veio habitar aqui, irmãos, veio aqui entre nós. Amém, irmãos? Amém. Isso revela que Jesus, a natureza do próprio Jesus Cristo, não é qualquer bebê, não é um bebê especial, um bebê santo, um bebê bonitinho, um bebê que em dezembro as pessoas vão lá no presépio e se ajoelham. Ele é o próprio Deus, segunda pessoa da Trindade, Deus encarnado. Ele veio aqui entre nós. Antes disso ele sempre existiu, mas ele estava na eternidade. Estava lá na presença do Pai. Se você abrir João capítulo 1, abre lá comigo. João traz essa lição preciosa para nós. João capítulo 1. Olha comigo o versículo 1, tá? E lembre-se que quando se refere a verbo, a palavra verbo, se você observar na sua Bíblia, está com a letra maiúscula. Todos estão vendo isso? Porque está se referindo a uma pessoa, especificamente a Jesus Cristo. Jesus Cristo que é o Logos de Deus, que ele é o Verbo de Deus, que é aquilo que traz a existência, parte da criação, o Criador, né, que participou na criação do universo. Versículo 1, então, de João diz: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Dá para perceber? Jesus Cristo, o Verbo estava com Deus, está falando de Deus Pai. Então o Verbo estava com Deus Pai no princípio. Esse princípio, irmãos, é antes de tudo existir, tá? É o mesmo princípio de Gênesis capítulo 1. No princípio criou Deus os céus e a terra, tá? Então, antes de tudo existir, Deus então criou. Aqui, antes de tudo existir, ele já era o Verbo. E o Verbo estava com Deus Pai. E olha aqui, e o Verbo era Deus. Ele não só estava com o Pai, duas pessoas diferentes, mas ele era Deus, ou seja, ele divide, ele desfruta da mesma natureza do Pai. Ele é Deus Filho. Dá para entender esse mistério? Então esse mistério se tornou um milagre que veio aqui entre nós, irmãos. Ele trouxe a própria pessoa dele, veio à existência. E esse texto, esse nome representa isso. Jesus Cristo é Deus. Emanuel, ele é Deus. E ele é um Deus presente. Não é um Deus distante. Não é um Deus longe. Um Deus em que você vai no lugar para adorá-lo. E para você ver, você tem que ir lá. Ele deixou o lugar dele e veio até aqui. Quando Deus se refere ao tabernáculo do Velho Testamento, ele diz que a palavra tabernáculo quer dizer a palavra da presença, onde o povo se reunia para adorar a Deus ali, simbolizava Deus no meio do povo. Quando Jesus Cristo veio no mundo, a mesma palavra de tabernáculo foi usado para Jesus Cristo, em João capítulo 1, versículo 14. Abre aí, João capítulo 1, versículo 14. Está falando ainda da mesma pessoa, do Verbo, com a letra maiúscula. João 1, 14. E o que diz aí? Vamos ler juntos? E o Verbo se fez carne
e habitou entre nós, e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Olha, irmãos, que versículo lindo. Esse versículo explica aquilo que nós acabamos de ver aqui. Se alguém tinha dúvida que esse verbo é Jesus, aqui já responde. E o verbo, a segunda pessoa da Trindade, se fez carne, bebê Jesus, e habitou entre nós. Ele andou com a gente, irmãos, ele pisou nessa terra empoeirada, ele conviveu com as pessoas, ele comeu, ele sentia fome, teve dor, sangrou, e ele morreu por causa dos pecadores, morreu por causa de todo mundo, porque todos são pecadores. A morte dele foi suficiente para todos, mas eficiente só para aqueles que creem e recebem a Jesus Cristo como Salvador. Jesus não falhou, ele cumpriu a missão dele. Ele cumpriu. A morte dele é poderosíssima, porque deu um resultado, traz um resultado, cobrindo o pecado. João disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Não é uma parcela do mundo, mas é só aqueles que recebem, que experimentam o perdão e a redenção em Cristo. Mas estamos falando ainda do bebê Jesus. Olha, o anjo teve que explicar para José tudo isso para que José agora ficasse calmo, e agora ele adotou Jesus como filho. Até então ele ia abandonar, mas agora ele falou: agora sim, agora ele não somente creu, mas ele adotou essa família. E Deus usou José, irmãos, por todos os relatos que temos bíblicos, e até alguns relatos das tradições de que José cumpriu bem o papel dele. Com certeza, irmãos, José fez parte dele, mas o principal dessa história é Jesus Cristo. Ele é então Deus encarnado, Deus conosco, Deus presente. Então, Maria recebeu Jesus. Quando ela aceitou a mensagem do anjo de que ela seria mãe do Salvador, ela aceitou. E ela disse: eis aqui a tua serva. José queria abandonar, mas ele aceitou a missão e a função de pai. Daí vieram depois os pastores adorar, eles aceitaram o convite, a proclamação angelical, e foram adorar, e eles foram para a cidade proclamar. Os magos viajaram, irmãos, muito tempo, de muito longe, para adorar o menino Jesus. Dá para perceber o milagre de Deus e a reação das pessoas. Então o desafio que eu queria trazer para você é: sendo que Jesus, Deus conosco, Ele veio, isso é fato. Não importa se foi qualquer outro dia, menos de 25 de dezembro, mas Ele veio. Você o recebe? Ah, pastor, eu já criei em Jesus como meu Salvador. Amém? Amém. Se você fez isso, amém. Então agora é hora de você continuar adorando o seu Salvador. Agora eu digo para você que está aqui: você já ouviu essa história bonita? E você durante o Natal vai relembrar, conforme você vai vendo festividades, vai cantando, ou ouvindo louvores. Mas você já recebeu a Jesus Cristo? Qual que é a sua função? Você quer assistir de longe ou você quer receber de perto? A Bíblia diz que o hotel estava lotado na ocasião em que José, Maria e Jesus estavam prestes ali a ter o nascimento. E não havia lugares para eles na estrebaria, no hotel, mas havia então ali um local, uma casa onde se alimentava e cuidava de animais, e aquele local então foi preparado e oferecido, e ali então Jesus foi recebido. O Criador do universo, o dono da prata e o ouro, aquele que merece honra e glória, que os anjos o adoravam e vão adorar, e todo joelho se dobrará, não tinha lugar para ele, mas nasceu na simplicidade, nasceu num lugar humilde, e ele não obriga ninguém, irmãos, ninguém, não força ninguém a recebê-lo em seu coração, mas o convite é dado. E nós que experimentamos o Senhor Jesus na nossa vida como o único e suficiente Salvador, nós temos o privilégio de proclamarmos, assim como os anjos, e falar: venha, receba o Salvador. Emmanuel, Deus conosco, Ele está com você. Se você nunca recebeu Jesus como Salvador, você precisa fazer agora. O convite está dado.
Agora eu quero que você leia esse versículo, esses dois versículos que estão ali. Talvez a letra está pequena, pode abrir na Bíblia. João capítulo 1, versículo 11 e 12. E esses versículos respondem a pergunta: mas como que eu recebo? Como que eu recebo Jesus? Versículo 11 e 12. Veio para o que era seu, e os seus não receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. Então, irmãos, até o povo para quem Jesus veio, de quem Jesus veio, para quem Jesus veio, de um modo geral, rejeitou Jesus. Não todos rejeitaram, muitos aceitaram. Os discípulos de Jesus eram judeus e aceitaram, muitos outros aceitaram Jesus, mas em geral rejeitaram Jesus. Mas aqueles que receberam, sejam judeus, sejam estrangeiros, sejam gentios, sejamos nós aqui hoje, em 2023, depois que Jesus já nasceu. Olha, irmãos, quanto tempo já passou, né? 2023 anos, mais ou menos, depois desses eventos acontecidos aqui. Nós temos o privilégio de ouvir essa mensagem e aqueles que não receberam, receberem. E como que eu recebo, pastor? Crendo. Crendo que Jesus Cristo veio para o propósito pelo qual ele veio, que é nascer, sofrer, morrer pelos seus pecados e pelos meus pecados. E ele ressuscitou, vencendo até a punição dos nossos pecados, que é a morte. Se você nunca fez isso, você precisa fazer. Para ser filho de Deus, você tem que fazer isso. Eu repito muitas vezes aqui, irmão, você não precisa ser membro dessa igreja para ir para o céu, viu? É mais fácil eu falar isso para os irmãos, né? Porque toda igreja quer ter membros, né? Mas eu sei que Deus vai trazer as pessoas certas na hora certa. E a verdade de Deus tem que ser proclamada fielmente, porque é o Espírito que convence, não sou eu. Amém? Amém. E a palavra de Deus, irmãos, tem que ter liberdade, tem que ser pregada fielmente. Eu não estou preocupado com resultados que não vêm de Deus. Eu quero resultados que vêm porque o Espírito de Deus usa a palavra dele para tocar nas vidas, para convencer você do pecado seu. Você é pecador, você precisa se deparar diante de Jesus Cristo e aceitar, receber Jesus ou continuar rejeitando Jesus Cristo. Então, como você recebe Jesus? Crendo em Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador. Porque os seus pecados te condenam, mas Jesus Cristo veio para resolver isso, para morrer pelos seus pecados, de acordo com as Escrituras. Vou pedir que você feche seus olhos agora, todo mundo agora, feche seus olhos. Eu não conheço o seu coração, Deus conhece você. Se você nunca orou pedindo para Deus para perdoar os seus pecados e ser o seu único e suficiente Salvador, na pessoa do Senhor Jesus Cristo, você deve fazê-lo. Você tem essa oportunidade. Crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo. Você precisa receber Jesus pela fé, crendo nele como seu Salvador. Você nunca fez isso, você quer ter certeza da vida eterna. Deus promete que aquele que crê está recebendo. Quem recebe tem a vida eterna. É filho de Deus. Vou pedir que você, agora, você pode orar no seu coração para Deus te perdoar e te salvar. Eu vou fazer uma oração aqui, e não é essa oração que vai te salvar, tá bom? Não é essa oração, mas é a sua fé. Você crendo em Jesus como Salvador. Essa oração pode ser uma ajuda para que você demonstre e fale com seus lábios diante de Deus a sua fé. Você pode repetir em seu coração: Senhor Deus, eu sei que sou pecador. Eu nunca falei isso para o Senhor, mas eu sei que sou pecador. Eu me arrependo dos meus pecados e peço que o Senhor venha me perdoar. E eu recebo Jesus Cristo, que nasceu da Virgem Maria, do Espírito Santo, sendo Deus conosco, para morrer pelos meus pecados, e que ressuscitou no terceiro dia. Eu creio nele como meu Salvador e peço que ele me salve. Em nome de Jesus que eu oro. Amém. Ainda de olhos fechados,
Se você fez essa oração, ou se você gostaria de saber mais sobre essa decisão, eu peço simplesmente para eu saber, como pastor, levante sua mão. Pastor, eu orei assim. Eu queria saber mais a respeito disso. Não tenha medo, não tenha vergonha. Se Deus tocou no seu coração, entre você e Deus, e eu estou aqui como pastor para auxiliar, para ajudar. Você fez isso? Levanta a sua mão. Se você fez isso. Só se Deus tocou no seu coração. Se não tocou, se você não fez essa decisão, não precisa levantar a mão. Agora que você está aqui como alguém que já fez essa decisão, só que às vezes você deixa a correria do dia a dia te esfriar a sua fé em Deus, e você deve pregar com ousadia para os seus amigos do trabalho, para os seus parentes, e falar que Jesus Cristo, Ele é Deus conosco, Ele é o seu Salvador. Você deve testemunhar da sua fé, mas você não tem feito isso. Você quer oração, pastor, eu preciso testemunhar mais de Jesus. Ore por mim. Amém. Deus te abençoe. Deus te dê coragem, te dê ousadia e poder para falar o Evangelho para as pessoas. Amém. Deus ajude. Deus ajude. Que Deus te fortaleça e te dê sabedoria, as palavras certas e as pessoas na tua frente para você proclamar o Evangelho. Senhor Deus, abençoe cada irmão, cada irmã que está aqui, que gostaria de ser uma testemunha fiel. E nesse Natal, onde as pessoas estão preocupadas com presente, com festas, venham lembrar que a razão verdadeira é o nascimento do Salvador. Que possamos, como cristãos, lembrar isso para as pessoas, proclamar com coragem, para que as pessoas recebam a Jesus como o maior presente da vida delas. Dê força e abençoe a tua igreja, Pai, nessa tarefa maravilhosa de testemunhar. Em nome de Jesus. Amém.